Arquivo classificado número 47. Localização: interior de Minas Gerais. Período 1987 a 2017. Status da investigação: aberto. 7 famílias. 30 anos. Todas fugiram da mesma propriedade rural no meio da madrugada, abandonando tudo para trás. O que aconteceu na Fazenda Esperança? Bem-vindos ao Registro do Além. Eu sou o investigador e hoje abro os arquivos de um dos casos mais perturbadores já documentados no interior brasileiro. Nossa investigação começa em março de 1987. Caso número 1. A família Santos, 1987. José Santos, 45 anos, agricultor experiente, comprou a fazenda por um preço extremamente suspeito, 60% abaixo do valor de mercado. O vendedor, Antônio Ferreira, demonstrava uma pressa incomum para se desfazer da propriedade. Durante a negociação, Ferreira evitava mencionar os motivos da venda. Dizia apenas que precisava mudar de vida urgentemente. José considerou isso uma oportunidade de ouro. A fazenda possuía 150 hectares, casa-sede de 3 quartos, celeiro amplo e curral para gado. Tudo em bom estado de conservação. Aparentemente um negócio perfeito. Na terceira semana após a mudança, Maria Santos, esposa de José, começou a relatar um fenômeno estranho. Todas as noites, exatamente às 3h33 da manhã, ela ouvia passos no celeiro. Passos lentos, deliberados, como se alguém caminhasse de um lado para o outro. José, inicialmente, atribuiu os sons a animais selvagens ou ao vento balançando as estruturas de madeira. Mas os passos eram muito ritmados, muito humanos, para serem explicados dessa forma. As 3 crianças da família, Pedro, de 12 anos, Ana, de 8, e o pequeno João, de apenas 5, começaram a relatar avistamentos perturbadores. Todas as tardes, por volta das 5 horas, elas viam a mesma figura. Um homem alto, muito magro, usando um chapéu de aba larga. O homem ficava parado entre as árvores do pasto, aproximadamente a 50 metros da casa. Nunca se aproximava. Apenas observava. Quando alguém olhava diretamente para ele, a figura simplesmente desaparecia. Pedro, o mais velho, tentou se aproximar uma vez. Quando chegou ao local onde havia visto o homem, encontrou apenas pegadas na terra úmida. Pegadas grandes, profundas, como se quem as fizesse fosse muito pesado. Mas as pegadas terminavam abruptamente, como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido no ar. Os animais da fazenda começaram a apresentar comportamento estranho. As galinhas se recusavam a sair do galinheiro após o meio-dia. O gado se aglomerava em um canto específico do pasto, sempre o mais distante possível das árvores onde a figura aparecia. O cão da família, Rex, um pastor alemão corajoso, começou a ganir todas as noites às 3h30 da manhã. Pelos eriçados, corpo tremendo, olhar fixo na direção do celeiro. Maria encontrou José, chorando no celeiro uma manhã. Ele não conseguia explicar por que estava ali, nem por que estava chorando. Dizia apenas sentir uma tristeza profunda, inexplicável, sempre que se aproximava do local. O arquivo fotográfico da Polícia Civil mostra que a família Santos abandonou a propriedade em 15 de abril de 1987. Um vizinho chamou a polícia após notar que não via movimento na fazenda há 3 dias. Os investigadores encontraram a casa exatamente como se a família tivesse saído para um passeio e nunca mais voltado. Roupas no varal balançando ao vento, pratos sujos na pia da cozinha, portas abertas. O carro da família havia desaparecido, mas todos os pertences pessoais permaneciam no local. José Santos foi encontrado uma semana depois em Belo Horizonte em estado de choque. Ele repetia apenas: "Não podíamos ficar, ele não deixava a gente ficar." Nunca explicou quem era ele.
A família nunca mais voltou à região. 6 meses depois, uma nova família chegaria ao local. Caso número 2. Os irmãos Oliveira, 1993. Marcos e Paulo Oliveira, irmãos solteiros de 32 e 28 anos, respectivamente, eram conhecidos na região como homens práticos e céticos. Trabalhavam com gado há mais de 10 anos e não acreditavam em superstições do interior. Quando souberam que a Fazenda Esperança estava disponível por um preço baixo, viram uma oportunidade de expandir seus negócios. O corretor mencionou brevemente que algumas famílias anteriores não se adaptaram ao local, mas não deu maiores detalhes. Os irmãos compraram a propriedade em agosto de 1993. Trouxeram 50 cabeças de gado e equipamentos modernos. Estavam determinados a tornar a fazenda lucrativa. As primeiras semanas transcorreram normalmente. Os irmãos trabalhavam duro durante o dia e jogavam cartas à noite. Paulo, o mais novo, chegou a comentar com amigos na cidade que não entendia por que as famílias anteriores haviam abandonado um lugar tão bom. Até a noite de 23 de setembro. Paulo acordou às 3:30 da manhã com barulhos no celeiro. Pensou que algum animal havia invadido o local. Pegou uma lanterna e foi verificar. O que encontrou o deixou sem palavras. Todo o feno havia sido reorganizado em pilhas perfeitamente simétricas. As ferramentas que eles deixavam espalhadas após o trabalho estavam organizadas em uma ordem específica na parede, como se alguém tivesse trabalhado durante horas para deixar tudo arrumado. Marcos, inicialmente, achou que Paulo estava pregando uma peça. Mas na noite seguinte, aconteceu novamente. E na outra. Sempre às 3:33 da manhã. Exatamente. Os irmãos decidiram fazer turnos para vigiar o celeiro. Na primeira noite de vigilância, Marcos viu algo que o assombrou pelo resto da vida. Um homem alto de chapéu entrou no celeiro como se fosse o dono do lugar. Marcos estava escondido atrás de um trator, a cerca de 10 metros de distância. Podia ver a figura perfeitamente iluminada pela lua cheia. O homem trabalhava em completo silêncio. Reorganizava as ferramentas, empilhava o feno, varria o chão. Seus movimentos eram precisos, metódicos, como se seguisse uma rotina que conhecia há décadas. Marcos tentou se mover para ver melhor o rosto do homem. Quando pisou em um galho seco, o barulho ecoou na noite silenciosa. A figura parou instantaneamente de se mover. Virou-se lentamente na direção de Marcos. Sob a aba do chapéu, não havia rosto, apenas escuridão profunda, como um buraco negro onde deveria estar uma face humana. Marcos correu de volta para casa, acordou Paulo e os dois passaram o resto da noite barricados dentro de casa com uma espingarda. O gado começou a morrer uma semana depois. Não por doença ou ataque de predadores, os animais simplesmente paravam. Ficavam imóveis no pasto como estátuas, até morrerem de desidratação. Os veterinários não conseguiam explicar o fenômeno. Os irmãos Oliveira abandonaram a fazenda em 15 de outubro de 1993. Deixaram tudo para trás: gado, equipamentos, casa mobiliada. Paulo desenvolveu uma gagueira severa que persistiu por anos. Marcos nunca mais falou sobre o que viu naquela noite. 24 anos se passariam antes que outra família tentasse se estabelecer na Fazenda Esperança. Caso número 3. Família Costa, 2017. Ricardo Costa, engenheiro de 40 anos, comprou a fazenda com um plano ambicioso: transformá-la em um hotel rural. Homem da cidade grande, tecnologia avançada, metodologia científica para tudo. Diferente das famílias anteriores, Ricardo trouxe câmeras de segurança de alta definição, sensores de movimento, gravadores de áudio digitais. Se tem algo estranho acontecendo aqui, vamos documentar e explicar cientificamente, dizia para a esposa.
Carla. Pela primeira vez na história da fazenda, temos evidências visuais do que acontece no local. As primeiras gravações mostram a atividade normal durante o dia. Ricardo, Carla e seus 2 filhos adolescentes reformando a casa, organizando os espaços, planejando o futuro negócio. As gravações noturnas, no entanto, revelam uma realidade completamente diferente. Na terceira noite após a instalação das câmeras, os sensores de movimento começaram a disparar às 3h32 da manhã. As câmeras registraram uma figura alta caminhando em direção ao celeiro. A qualidade da imagem é surpreendentemente nítida. É possível ver que a figura usa roupas antigas, calça de tecido grosso, camisa de mangas compridas, chapéu de aba larga. Seus movimentos são fluidos, naturais, como os de uma pessoa viva. Mas há algo profundamente perturbador nas gravações. A figura não projeta sombra, mesmo sob a luz direta dos refletores instalados no pátio. Dentro do celeiro, as câmeras registram o homem realizando as mesmas tarefas, observadas pelos irmãos Oliveira, organizando ferramentas, empilhando materiais, varrendo o chão. Sempre com a mesma precisão metódica, Ricardo examinou as gravações frame por frame. Em nenhum momento conseguiu ver o rosto da figura, mesmo quando ela se vira diretamente para as câmeras. Sob o chapéu, há apenas escuridão absoluta. Na 15ª noite, algo diferente aconteceu. A figura parou seu trabalho no meio da rotina usual. Permaneceu imóvel por exatos 3 minutos e 42 segundos. Depois, lentamente, virou-se para a câmera principal e começou a caminhar diretamente em direção ao equipamento. A gravação mostra a figura se aproximando cada vez mais da lente. Quando está a menos de 1 metro de distância, a escuridão sob o chapéu parece se expandir, tomando toda a tela. Todas as câmeras da fazenda falharam simultaneamente naquele momento. Ricardo encontrou os equipamentos destruídos na manhã seguinte, não quebrados por força bruta, mas como se tivessem sido corroídos por dentro. Os componentes eletrônicos haviam se transformado em uma substância negra, viscosa, que os técnicos nunca conseguiram identificar. Os filhos adolescentes de Ricardo começaram a ter pesadelos idênticos. Sonhavam com um homem sem rosto que os observava dormir. No sonho, o homem sussurrava sempre a mesma frase: "Esta terra é minha, sempre foi minha." Carla desenvolveu uma aversão inexplicável ao celeiro. Não conseguia se aproximar do local sem sentir náuseas intensas e dores de cabeça. Dizia sentir uma presença pesada, antiga, irritada. Na última noite da família na fazenda, Ricardo foi encontrado por Carla caminhando sonâmbulo em direção ao celeiro às 3h30 da manhã. Ela conseguiu acordá-lo quando ele estava a poucos metros da construção. Ricardo não se lembrava de ter saído da cama, mas quando olhou para suas mãos, estavam sujas de terra fresca, terra que cheirava a mofo, a coisa muito antiga. A família Costa deixou a fazenda em 15 de novembro de 2017. Ricardo vendeu a propriedade para uma incorporadora por 1/3 do valor que havia pago. Hoje, a Fazenda Esperança permanece vazia. A incorporadora tentou demolir as construções antigas para criar um loteamento, mas os trabalhadores se recusaram a continuar após a primeira semana. Relataram ferramentas que desapareciam durante o dia e reapareciam organizadas no celeiro durante a noite. Máquinas que falhavam sem explicação. E sempre, a sensação de estarem sendo observados por algo que não queriam ver. Os moradores locais evitam passar pela estrada principal após o anoitecer. Alguns dizem que ainda é possível ouvir os passos no celeiro abandonado, sempre às 3h33 da madrugada. Este foi o arquivo número 47 do Registro do Além. Se você conhece casos similares em sua região, histórias de propriedades rurais com passado inexplicável, deixe nos comentários abaixo. Sua história pode ser nosso próximo arquivo.
Alguns mistérios nunca encontram explicação, apenas documentação. Até o próximo caso.